Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida do nosso pastor, amém? Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado pela vida do Wesley, obrigado, Pai, pelo seu coração, abençoe, Senhor, para que nessa manhã o Espírito continue falando, assim como tem falado ao longo desses últimos anos, que o Senhor possa repartir conosco através da sua vida. Nós somos gratos pela sua vida, pela sua casa, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém? Paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Buenos dias. Buenos dias. Amém, glória a Deus. Vamos orar um pouquinho, aquietar os ânimos, para entender o que o Senhor deseja comunicar hoje. Amém. Primeira Coríntios capítulo 1, verso 18. Amém, irmãos? Essa manhã eu ouvi uma frase que chamou muito a minha atenção. Eu ouvi uma frase que chamou muito a minha atenção, que diz assim: quem tem fome se movimenta. É impossível você ver alguém com fome e ficar parado. Então, se você tem fome, você vai procurar alimento. E essa frase tão simples chamou muito a minha atenção essa manhã. É como se o Espírito estivesse soprando em nós assim: olha, vocês precisam de fome. Nós estamos estáticos, apáticos, porque nós não temos mais fome de Jesus. Para esse tempo nós precisamos de homens que estão procurando Jesus de fato. Homens e mulheres que estão sentindo o cheiro de Jesus, sabe, irmãos? Eu quero estar onde Jesus está. Eu quero falar o que Jesus está falando. Eu quero pensar da forma que Jesus está pensando. Homens que estão discernindo a forma como o Senhor se movimenta. E isso não tem acontecido porque não temos fome, porque passamos a semana inteira comendo comidas de demônios, sentando na mesa de Jezabel, e não temos fome para Jesus, sabe? Não temos sede de Jesus. Eu quero ministrar uma palavra essa manhã que tem como tema a mentalidade de Cristo. Eu já preguei isso aqui algumas vezes. Eu irei acrescentar algumas coisas, mas nós temos a mente de Cristo, e isso basta. Amém? Por isso eu quero que você prepare o seu espírito para que nessa manhã Cristo possa abalar as tuas estruturas mentais, para que Cristo possa abalar as tuas estruturas, para que Ele possa mexer dentro do teu interior nessa manhã. Amém, irmãos? Então, quando a gente começar a ler aqui, nós vamos perceber que muitas das vezes que nós estamos agindo de forma natural e sem a mente de Cristo,
nós estamos agindo como um homem carnal. E precisa acontecer uma transição em nós. Amém, irmãos? Porque quem tem fome de Jesus se movimenta. Quem tem fome de Jesus não consegue ficar parado, tem que ir atrás do alimento. O pai de família, ele não vai ficar vendo a sua família passar fome, ele vai atrás do alimento. E essa fome vai fazer ele se movimentar. Então, às vezes você pergunta, por que a minha vida está dessa forma? Porque eu vivo de domingo a domingo, e parece que as coisas não saem do lugar, parece que eu não estou me movimentando. Porque muitas vezes falta uma palavrinha chamada fome. Você não tem mais fome. Participar do culto público, da reunião, não te agita mais por dentro. Parece que ir a um culto não mais alegra a nossa era, sabe? Como o Fernando falou semana passada, não é mais, virou apenas uma opção do nosso domingo. É como se eu fosse numa feijoada. É como se eu fosse para um mocotó, para um aniversário. E não é. Existe uma seriedade em você congregar de fato. Amém, irmãos? E é como se nós estivéssemos ficando frios. E quando olhamos para esse tempo, não tem como não lembrar da igreja de Éfeso. A carta que Jesus manda para essa igreja. Vocês estão envolvidos em meio a tantas programações, mas eu tenho, porém, algo contra ti. Que você abandonou o primeiro amor. E esse primeiro amor é a fome por Jesus. Amém? Então a pergunta nesses dias é: o que o Senhor tem contra nós? O que o Senhor tem contra mim? Porque quem tem fome vai se movimentar até o Senhor. E aí eu pergunto, né, eu inicio essa manhã perguntando para você: você tem fome de Deus? A sua vida exala características de alguém que tem fome por Deus? Parece que o lugar secreto virou algo banal. A gente não tem mais aquele desejo de estar num lugar secreto. Se aprofundar nas escrituras também virou algo banal. Eu tenho na minha sala uma caixinha de versículo, e todo dia eu vou lá e tiro um versículo. Olha, Deus falando comigo. Quem nunca, irmãos? A caixinha da sorte, né? Tira um recadinho: olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Esse é o evangelho de Deus. Não é, irmãos, porque nós não vivemos por sorte. Por mais que aquilo seja um versículo, e muitas vezes você acha que é Deus falando contigo, você tirando uma palavrinha ali, né? Por mais que ali esteja escrito a palavra de Deus, aquilo ali é a mandinga do crente. Porque nós estamos sempre buscando coisas para nos autossatisfazer. Sempre estamos procurando coisas, como a gente vem pregando nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos anos. Eu venho até Deus para ter algo, e não para ter Ele. Eu me relaciono com o próximo porque aquele alguém vai me fornecer, vai me satisfazer em alguma coisa. Eu me aproximo de alguém porque alguém é legal.
tem algo para me oferecer, só que isso não tem a ver com o Evangelho. E estava acontecendo isso em Corinto, irmãos. E quando olhamos para a nossa época, parece que a mesma coisa está acontecendo. Porque aqueles irmãos perderam a mente de Cristo, perderam a mentalidade de Cristo. E eu quero começar a ler com você aqui, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Queria que você abrisse sua Bíblia, tá? Não precisa colocar no telão, tá bom? Para que os irmãos possam ler, cada um na sua Bíblia. Quem não tem Bíblia, lê com o irmão do lado. Pode abrir o aplicativo do celular, fica tranquilo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, diz assim: pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica desse mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são nada, para reduzir as que nada são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no capítulo 2. Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, a este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros, não, porém, a sabedoria desta era, nem dos seus governantes, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria,
pois se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim, também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita de forma alguma as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo de que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos. Amém, irmãos? Então, não se canse não, gente, isso é a palavra de Deus, tá? Amém? Paulo está orientando aqueles cristãos de Corinto a voltarem para o foco. E que foco é esse? A cruz. A cruz é o foco que Paulo está tentando, de alguma forma, não com sabedoria humana, mas uma sabedoria que vem do alto. Ele está dizendo, está afirmando, está cravando, voltem para a cruz. Amém? Então, ele está explicando para o mundo da época que a mensagem da cruz não é tola, que a mensagem da cruz é tudo que nós necessitamos, precisamos, com toda a urgência. Paulo está cravando, naquela época, que Cristo é suficiente. Amém, irmãos? Então, para os judeus que nós acabamos de ler, o Messias crucificado era um sinal de maldição, era um sinal de fraqueza, um sinal de escândalo. Como pode ele se declarar rei dos judeus e morrer dessa forma? Isso é um escândalo para nós. Não, nós queremos sinais. Para os gregos que estavam valorizando um forte discurso filosófico, um discurso sofisticado, a mensagem da cruz, a mensagem simples, parecia uma mensagem sem sabedoria. Eles queriam misturar a mensagem do evangelho com mais alguma coisa. Parece que a mensagem da cruz não tinha efeito para aquela época, aqueles irmãos. Porque você olha para os judeus, não, isso aqui é um escândalo para a gente. Eles se dizem judeus, mas morrem desse jeito. Judeu não tem que morrer desse jeito. Olha para os gregos, nós falamos uma filosofia alta, bem sofisticada. Essa mensagem é muito simples. Como é que ele pode dizer que com essa mensagem simples, um homem morrendo pode salvar a gente? Mentira. E Paulo vem defender bem forte. Paulo vem dizer com todas as palavras: ei, todos vocês precisam voltar para a cruz. A minha mensagem é cruciforme. Paulo estava dizendo isso. Amém? Então, por isso,
Os sábios dessas culturas estavam rejeitando o Evangelho, porque achavam essa mensagem simples demais. Mas Paulo, ele vem destacar que Deus decidiu salvar pessoas, decidiu salvar o mundo, justamente por meio dessa mensagem simples, que eles consideravam tão tola. Por isso o Evangelho é loucura. A mensagem que Paulo estava pregando, ela não dependia de padrões humanos. Por isso que ele vem diferenciar o homem natural do homem espiritual. O homem natural, psíquicos, e o homem espiritual, pneumáticos. Ele vem trazer a diferença do homem que tem a mente de Cristo e do homem que não tem a mente de Cristo. Quando olhamos para esse contexto da igreja de Corinto, a maioria dos cristãos daquela época, que estavam se convertendo, viviam de forma simples, sem prestígio. E Paulo vem dizer assim: olha, vocês que estão se convertendo agora, não liguem porque esses estão dizendo. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho, ela é simples. Um homem morreu na cruz e morreu por vocês, e foi elevado até Deus, um dia vai voltar. As pessoas queriam coisas sofisticadas, queriam sinais. Isso não se difere da época atual, porque nós estamos procurando as nossas comunidades para ter alguma coisa. Mas, irmãos, sabe qual é a marca do Evangelho? A mensagem do Evangelho é que Cristo morreu por nós e ressuscitou. E isso é suficiente, muito mais do milagre que você precisa, muito mais da ceia de Natal que você vai ter na sua casa. Jesus é suficiente. Muito mais da roupa nova que você vai comprar na Rua Grande. Ninguém vai na Rua Grande mais, né? Quem vai na Rua Grande? Meu Deus! Ninguém vai na Rua Grande mais. A gente sai do céu para a terra rapidinho. Por que eu falei isso? Meu Deus do céu. Mudou, estava engajado aqui na mensagem. Então a mensagem da cruz, ela é muito mais do que aquilo que a gente acha, irmãos. Nós temos um apóstolo que está pregando essa mensagem e dizendo: olha, vocês não precisam de mais nada, vocês não precisam de mais um milagre, vocês não precisam de sinais. O maior sinal já foi revelado: Cristo crucificado e ressurreto. É disso que vocês precisam. E nós estamos criando saídas o tempo todo para acalentar o nosso ego. Como eu preguei uns dias atrás, que essas distrações dessa época, elas são como se uma espécie de inimigo para a missão de Deus, que é o pregar o Evangelho. E muitas vezes nós estamos tão doentes, tão apáticos, porque nós só pensamos em nós, no nosso estômago. E Filipenses já fala disso: olha, esses homens, o Deus deles é o próprio estômago. Eles só pensam em satisfazer as suas próprias satisfações, as próprias coisas. Eles só querem encher as suas casas de coisas, mas eles não estão nem aí para o Evangelho. Só que Paulo, com essa mensagem simples, ele não está anulando o estudo ou a boa preparação teológica. Não tem nada a ver com isso, irmão. Você precisa estudar a palavra. Pelo contrário, os escritos de Paulo estavam mostrando que ele era bem instruído e tinha muitos argumentos, tanto para o judeu quanto para o grego.
ele tinha argumentos, mas essa sofisticação em seu argumento tinha um princípio, tinha um fundamento, que era uma mensagem simples, a mensagem do Evangelho, a cruz. O ponto é que Paulo estava evitando qualquer postura humana que fizesse a fé depender de uma capacidade terrena, ao invés de ser uma ação do Espírito. Paulo estava comunicando em sua carta aos Coríntios, queridos, a mensagem simples que eu estou querendo trazer a vocês, que tem a ver com a cruz de Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, não é para provar nada para vocês, mas é para fortificar a fé de vocês, para que vocês não dependam de vocês mesmos, mas para que vocês dependam da ação do Espírito. E você percebe que o que mais é pregado hoje, você pode sair em vários lugares, hoje, domingo, é pregado, vai lá, você pode, você consegue, você tem força, vamos lá, exercite a sua fé em você mesmo, você é um desbravador, você nasceu para conquistar, você nasceu não para estar por, como é que é? Você não nasceu para estar na cauda, mas na cabeça, e começa a falar, e parar, falso profético, irmãos, falso evangelho, porque Paulo está ensinando outra coisa. Paulo não está dizendo que a gente não vai conseguir, ele não está dizendo isso, ele está dizendo que a ação humana não pode conseguir nada, porque a mente de Cristo, ela é pelo Espírito, não pela capacidade humana, amém? Então, quando você acha que sabe resolver as suas próprias coisas, o Espírito está dizendo, ei, essa não é a mente de Cristo. Jesus não morreu para isso. Jesus ele não morreu para que você seja uma pessoa independente, não. Jesus morreu para que você tenha vida, mas para que você dependa do próprio Espírito. Então, se você acorda todos os dias, eu tenho a força, você não tem a força. Você não tem, querido. Tá para nascer esse homem que nos prove ao contrário, e que prove o que Paulo está dizendo ao contrário. Você não tem a força. Paulo não estava desanimando a fé daqueles irmãos. Paulo não estava trazendo uma instrução de desânimo, não. Ele estava fortificando a fé com uma mensagem simples, dizendo, ei, vocês precisam depender 100% do Espírito Santo, porque Cristo morreu, vocês agora têm a mente de Cristo, e quem tem a mente de Cristo é dependente do Espírito Santo. Amém? Irmãos, é simples, nós que complicamos. Então nós precisamos nos atentar, irmãos, isso aqui é uma mensagem de alerta para a gente, para mim principalmente, que estou aqui anunciando essa mensagem. Nós precisamos ter cuidado em nossa vida diária, em nossas decisões, em nossos relacionamentos, naquilo que estamos desenvolvendo como ministério, em nossa família. Nós precisamos ter um cuidado, nós precisamos sondar com toda a urgência o nosso coração, para saber se aquilo que estamos fazendo realmente é fruto de um relacionamento com o Espírito Santo. Porque é simples. Se aquilo que... Gente, são apenas crianças gritando. Fique em paz, tá? Glória a Deus, aleluia. Deixa o menino profetizar aí. Se aquilo que estamos fazendo não é fruto de um relacionamento com o Espírito de Deus, queridão, você não tem a mente de Cristo. Repita comigo, eu não decido. Repita, eu não decido nada. Não, mas Deus me deu inteligência para gerir. Mas quem te deu inteligência, cabeção? Foi Deus. Irmãos,
Eu não sei você, mas a vida ela fica mais leve quando você convida o Espírito para gerir a sua vida. Quem tem a mente de Cristo, venham a mim, todos aqueles que são cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo, ele é o quê? Ele é o quê? Por que o teu fardo está pesado? Porque você está agindo com a força do braço, queridão. Então, ter a mente de Cristo é depender do Espírito. Repita comigo, ter a mente de Cristo é depender do Espírito. E aí, como é que nós vamos criar os nossos filhos? Espírito Santo, me ajuda. Qual é a forma que eu vou criar o meu filho? Me mostra na tua palavra. Como é que eu vou ser uma boa esposa, um bom marido? Espírito Santo, me ajuda. Porque se é uma verdade que o Espírito, ele está atuando em nós, é o Espírito que atua em vocês, em nós. Se isso é uma verdade, se Ele está aqui intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, por que nós achamos que somos independentes, se nós não somos? Espírito Santo, me ajuda a gerir a minha empresa. Espírito Santo, me ajuda a ganhar dinheiro da forma correta. Espírito Santo, me ajuda a ser um bom funcionário, um bom patrão, um bom pai, uma boa mãe. E aí, muitas das vezes o fato está pesado, por quê? Porque nós não estamos envolvendo a nossa vida naquilo que o Espírito faz. E daí a gente ouve uma mensagem dessa, várias mensagens dessa forma, a gente vai para casa, nada muda, continuamos vivendo a mesma coisa, por quê? Porque nós continuamos ainda dependendo do nosso próprio esforço, da nossa capacidade humana. Amém? Então, Paulo, começando do versículo 18, do capítulo 1, até o verso 5 do capítulo 2, Paulo está chamando aquele povo para se concentrar no que Cristo fez na cruz. Quando você começa a ler a partir do 6, ele começa a falar que nós precisamos depender do Espírito. E ele diferencia o homem que vive para o Espírito, que age como Espírito, é o homem que tem a mente de Cristo. E isso gera muitas dúvidas em nossos corações, por quê? Porque abre uma interrogação, cara, será que de fato eu tenho a mente de Cristo? Então Paulo ele vem afirmar claramente em Gálatas 2:20, olha, eu não vivo mais, eu não tenho mais opção, Cristo vive em mim. Então ter a mente de Cristo significa ser totalmente guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, isso é tão simples. Os judeus queriam sinais, profecias, coisas miraculosas, CPF sendo revelado, o profeta dizendo que tu é uma bênção, que tu vai ganhar muito dinheiro amanhã, ou que tu não vai ganhar, não sei. O profeta revelando, dizendo o que tu fez ontem, dizendo o que tu fez hoje, o que vai fazer amanhã. Nós queremos sinais, irmãos, nós queremos a comprovação do Evangelho, sendo que a comprovação nós já temos, que é Cristo crucificado. Nós não precisamos de mais um sinal, você não precisa de mais um sinal. Senhor, se eu for no culto e acontecer isso aqui porque é um sinal, não, que você não precisa disso, isso é mandinga. Quando nós, brasileiros, iremos entender que nós já temos tudo, Cristo é suficiente, irmãos. Há muito tempo estamos bradando isso,
Paulo já bradava isso para os coríntios. Cristo é suficiente, ponto final. Você não precisa de um sinal. Você não precisa de uma palavra eloquente, sofisticada. Não. O capítulo que eu li aqui já é suficiente, que fala do Cristo crucificado. Então tenha isso em mente, queridos. Crave isso no seu coração. Porque muitas vezes as nossas reações e ações mostram que nós não temos a mente de Cristo. Isso quer dizer que nós não somos acompanhados pelo Espírito. Não é o Espírito que decide a nossa vida. Eu decido não ir ao culto hoje. Perguntou para o Espírito? Como diz em Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, quem é o filho de Deus? Aquele que é guiado pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito? Ele tem o quê? A mente de Cristo. É simples. Quando nós recebemos essa filiação, nós também recebemos a mente do Filho. Só que muitas vezes nós esquecemos disso, irmãos. Essa semana eu estava passando por uma situação e eu quis resolver na força do meu braço. Eu estava ali no carro e eu não vou fazer assim, assim, assado. Veio-se dentro de mim. Esqueceu de mim, foi? E eu fiquei assim, tentando imaginar. Veio a frase assim no meu espírito: tu esqueceu de mim? Aí eu comecei a orar, orei, chorei, orei. Aí esqueci da frase. Aí quando eu cheguei em casa, eu estava vindo em casa do meu pai, quando eu cheguei em casa, Deus falou comigo assim: foi eu que te disse. Eu, legal. Veio, aconteceu, eu falei, meu Deus, que legal. Aí Deus falou comigo: lembra que eu falei que tu esqueceu de mim? Depois tu orou? Pois é, eu estou te ensinando que o homem espiritual, ele age de forma espiritual, não de forma carnal. Porque você prega sobre isso, não está vivendo sobre isso. Eu, aleluia. Pode bater, Jesus. Porque a dor de cabeça vem, a gente faz o quê? Pega um Dorflex, não ora. Não é não? Não é não? Vem a dor na costa, a gente faz o quê? Pega um remédio para dor. A gente não ora. Porque nós não estamos acostumados a clamar pelo Espírito. E a gente só acha que Ele só chega para resolver quando está tudo. Não, irmão, Ele também chega nesses momentos, mas Ele quer estar nos momentos simples da tua vida, cara. Meu Deus, a gente não entendeu isso ainda. Jesus, Ele quer sentar na mesa da nossa casa, no almoço, no jantar, no café. A minha oração lá em casa, quando a gente vai orar, sempre é: Senhor, senta na nossa mesa. Porque Ele quer participar das tuas coisas. E nós achamos que não. O tempo que você tem no carro, querido, é para você falar com Deus. No trabalho é para você falar com Deus. O desejo de Deus é que os homens levantem mãos santas em todos os lugares. Orai sem cessar em todo tempo. Estou falando, irmão, não de você chegar no trabalho e começar a falar em línguas. Não vai fazer isso porque tu vai espantar o povo.
Eu estou falando de você desenvolver relacionamento. Vai chegar uma hora que o Espírito Santo ele vai começar a falar coisas audíveis no teu ouvido, cara. No teu coração. Quem tem experiência com o Espírito Santo sabe que como é que é. Gente, imagina o que Jesus vivia. Espera aí, eu vou me retirar e eu vou orar. Jesus foi orar, Moisés veio, Elias veio. Então nós perdemos o contato espiritual. É como se estivesse descolado, aconteceu uma ruptura. Nós perdemos esse contato e ficou algo normal. Irmãos, não está nada bem. Se não temos desenvolvimento espiritual diário com o Espírito Santo, isso não é para o irmão não, que não vê, isso é para você, querido, isso é para mim. Não fique pensando, isso era para fulano. Não é para fulano, diga, não é para fulano. É para mim, fala. Eu preciso de vergonha na cara e me relacionar com o Espírito. Nós precisamos. Porque a única forma de ter a mente de Cristo é desenvolver uma relação com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Ter a mente de Cristo é ser ordenado, guiado, instruído pelo Espírito, mediante aquilo que Ele deixou em Sua palavra. Então, todo cristão que é genuíno, que um dia confessou que Cristo é seu Salvador diante das pessoas, ele deve ser governado por essa mente, a mente de Cristo. E muitas vezes esse irmão que é governado por essa mente, ele não vai ser muito compreendido. E como sempre, os crentes, né, os evangélicos, criaram uma classe na igreja, os irmãos que oram. Ah, mas como eu tenho raiva disso? Confesso minha raiva, eu tenho raiva disso. Não, aquele ali é o irmão que ora. Não, aquele não ora não. Eu fico só... Olha o joelho da irmã, meu Deus, é pretinho. Só de ela ficar de madrugada orando. Ah, irmão, oração não é para uma classe específica da igreja, é para todo cristão genuíno. Se você quer ter a mente de Cristo e relação com o Espírito Santo, você vai ter que orar. Aqui os jovens aqui, ó, vocês precisam orar, jovens. Vocês precisam orar, vocês estão carnais demais. Nós estamos carnais demais. A gente liga logo a carnalidade a pecado. Mas, amigo, não orar é pecado, é carnalidade. Se você não ora, você é carnal, irmão. Nós estamos carnais demais. A carnalidade está habitando nosso mente, estamos dançando, fazendo festa e tal. Nós precisamos orar nesses dias, irmãos. O nosso culto aqui coletivo de oração é o que menos tem pessoas. Vem quarta-feira para tu ver. Tem ninguém aqui. Ninguém, irmão. Mas se tiver um show do Whindersson Nunes, está todo mundo lá. Show do Guns N' Roses, todo mundo, os crentes tudo lá. Então, agora não é mais... Show do Coldplay, então todo mundo lá. Bumba até o boi, não, é cultura do Maranhão, está todo mundo lá. Irmão, não é polêmica não, isso é uma verdade do nosso tempo. Porque para tudo a gente tem tempo. Para reunir a galera, para fazer uma resenha legal, tá tudo certo. Mas não tem tempo para oração. Não tem tempo, não temos tempo para oração. São coisas que não fazem sentido. E aí, irmãos,
com o coração entristecido, eu venho perguntar, nós temos a mente de Cristo mesmo? Porque eu me incluo dentro disso. Não estou aqui me separando da minha comunidade, não, eu estou dentro. Nós temos a mente de Cristo, porque até que todos cheguemos, existem irmãos que precisam entender isso, e eu preciso parar, para poder esperar o irmão. Então, minha função é, amigo, levanta. Porque se nós de fato queremos ser uma igreja que tem a mentalidade de Cristo, que tem a mente de Cristo, nós vamos precisar orar muito, irmão. Vamos precisar orar muito. Ah, não, eu não preciso. Precisa, irmão. Precisa. Aquela igreja estava sendo profundamente influenciada por uma cultura grega. Existia uma cultura que estava cobrindo aquela igreja. E alguns estavam criticando Paulo, porque ele não estava usando técnicas retóricas. Ei, amigo, a cultura é maior que o evangelho. Eles estavam dizendo isso. E falei, não, a cultura não é maior que o evangelho. O evangelho é simples, e mesmo assim ainda é maior que essa cultura, corrupta e caída. Amém? Então eles queriam o quê? O que aquela igreja queria? Queria um evangelho mais atrativo, queria uma programaçãozinha, sabe? Eles queriam um negocinho ali. Paulo, querido, vocês não precisam disso. Eles queriam misturar o evangelho com sabedoria humana. Tá, tem a palavra, mas eu acho que precisa aqui de uma apostilazinha, dando algumas direções. Não! Não! Porque Paulo sabia que nenhuma mentalidade humana convencia o homem do pecado, porque a única coisa que convence o homem do pecado é a pregação do evangelho. Não é o buzinaço que a gente vai fazer na praia. A única coisa que vai convencer o homem do pecado é a pregação do evangelho. O nosso papel é pregar o evangelho. O Espírito Santo trabalha, irmãos. Por isso ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem de sabedoria humana. Ele está dizendo, o que eu estou pregando é simples, mas provém de Deus, não é terreno. É algo que com sabedoria humana vocês não podem alcançar, é pela graça. Mas aquilo que eu estou pregando é uma demonstração do Espírito e poder. Então eu venho trazer aqui 3 pontos. A fé genuína de um crente, a fé genuína de um cristão, ela não deve se apoiar naquilo que ele pensa, naquilo que ele sente e em sabedoria humana. A fé genuína de um cristão, ela não deve se apoiar naquilo que ele pensa, naquilo que ele sente e em sabedoria humana. Isso é tão simples, mas a gente não coloca em prática no dia a dia, porque nós estamos acostumados a definir os nossos dias, e a oração que faz é, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, a viver de forma digna. O que é viver de forma digna? É viver de acordo com o Espírito. Eu não posso viver de acordo com aquilo que eu penso, daquilo que eu sinto e em sabedoria humana. Se a verdadeira sabedoria tem início em Deus, em Sua presença, e eu desenvolvo a mentalidade de Cristo pelo Espírito, por que eu estou correndo dessa relação, irmãos?
E o que deve reger as nossas famílias, a nossa comunidade é o coração de Deus. Não o nosso coração, não aquilo que sentimos, porque o nosso coração ele é enganoso. Aquilo que nos salva, que nos instrui, que nos dá direção, não vem de nós. É externo, vem de Deus, irmãos. Amém? Aquela igreja perdeu a sensibilidade espiritual. E quando alguém perde a sensibilidade espiritual, tudo é brincadeira. Ela também perde a mente de Cristo. Querido, analise você mesmo agora, a sua vida. Será que você não perdeu a sensibilidade espiritual também? Porque você fala, olha, esse lance de Espírito Santo, esse lance de sensibilidade espiritual, de dar bom dia para o Espírito Santo, boa tarde, boa noite, de perguntar para o Espírito, é coisa de novo convertido, né? Isso aqui é, agora eu sou inteligente, não é não? Agora eu sou inteligente, agora eu sei definir, eu sei dar direção para minha casa, eu sou homem, arru. Sou machão. Amigo, você não é machão, tá? E a gente começa a definir muitas coisas. Família, criação de filhos, casamento. A gente começa a definir muitas coisas. Negócios. E estamos misturando muitas coisas. Por quê? Porque não temos a mente de Cristo. Porque não somos mais guiados pelo Espírito, estamos acostumados a definir o que iremos fazer. Se ter a mente de Cristo é ser sensível ao Espírito, e nós estamos definindo, então peraí, se eu estou definindo tudo, eu não tenho a mente de Cristo. Quando não operamos na mente de Cristo, quando estamos nos movendo pela nossa própria mente, e não pela mente de Cristo, quando não estamos mais sensíveis ao Espírito, nós iremos começar a manipular situações, nós iremos começar a manipular pessoas, nós iremos começar a manipular decisões que fazemos a respeito de nós mesmos, e chamamos isso de vontade de Deus, e não é a sua vontade. Nós começamos a tomar decisões de acordo com os nossos sentimentos, começamos a definir tudo de acordo com aquilo que pensamos e sentimos, e não de acordo com o Espírito. E aí é o grande problema. Porque Jesus fala assim, olha, nos últimos dias surgirão falsos cristos, e esse falso Cristo é aquele que salva, pessoas que irão prometer salvação. Surgirão também falsos profetas, cuidado, não se engane com os falsos profetas. Surgirão muitos. E nós abrimos espaço para um ambiente de manipular coisas e pessoas, porque é isso que falsos cristos e falsos profetas estão fazendo, manipulando situações e manipulando pessoas. E eu estou ouvindo um evangelho que é manipulado, misturado, diluído. Estão pregando Cristo e mais alguma coisa, e a gente está tranquilo. Por quê? Porque aquilo está nos favorecendo. Lembrei até de uma música, mas não vou falar aqui. Vocês lembraram, né, da música?
Quando a profecia, quando a mensagem me favorece, está tudo certo, ele pode falar o que for aí. Só que a mensagem do Evangelho não é para nos favorecer. É isso que Paulo estava falando. Amém? Então a falta dessa mente, a falta da mentalidade de Cristo, vai abrir portas dentro dos nossos corações para o falso evangelho. Então nós precisamos entender, irmãos, entender mesmo, que ter a mente de Cristo é ser sensível ao Espírito, é estar alerta a essa sensibilidade, que não tem a ver com sinais. Se Ele quiser dar sinais, amém, que não tem a ver com sinais. Paulo, ele vem apresentar um contraste do homem que é espiritual e do homem que é natural. No verso 14 e 15 ele diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito, querido. Isso é muito sério, porque muitas vezes o Espírito está falando e eu não aceito. Eu estou rejeitando Deus. E tem gente aqui nessa reunião conversando, sabe que Deus está falando com ela, e ela procura outra coisa nesse momento, porque para poder se esconder dessa palavra, porque ela não está aceitando Deus, ela não está aceitando o Espírito, porque ela age de forma natural. Até quando nós iremos agir dessa forma, irmãos? Desenvolver igreja, fazer igreja, viver igreja, não tem a ver da forma que a gente acha e pensa, ou sente, mas é o Espírito. E o que o homem natural faz? Ele não aceita as coisas do Espírito. É por isso que às vezes você ouve algo, você não entende, ou não fica zangado, ou não aceita. Por quê? Porque você precisa voltar para a mente de Cristo. Você precisa voltar a ser um homem e uma mulher de Deus, que é sensível à voz do Espírito Santo. Diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Gente, isso é muito sério. Se eu não sou um homem que é inclinado para o Espírito, se eu não acordo a minha segunda-feira perguntando para o Espírito o que se deve fazer, consequentemente eu irei agir da minha forma. Isso quer dizer o quê? Que eu não estou aceitando o Espírito Santo, irmãos. Isso é muito sério, tão sério, isso é motivo de lágrimas. Isso é motivo de a gente parar a nossa vida toda e falar assim: ei, está tudo errado. Porque o Evangelho, irmãos, é aquele que destrói os nossos sonhos. Já falei isso para vocês. Deus não tem um sonho para ti. Não tem. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois são absurdas. Ele não pode entender e compreender. Por quê? Porque a mente dele não está iluminada. Não tem a lamparina do Espírito trazendo revelação diária para ele. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque ele não tem convívio com o Espírito, ele não tem relação com o Espírito,
ele não depende do Espírito, ele define as suas coisas, ele pensa o que dar na telha, ele não tem domínio próprio, por quê? Porque ele não aceita as coisas do Espírito Santo. Tal homem não tem a mente de Cristo. Filipenses 3:20, coloca aqui para mim. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. 21. Que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Para aí. Quem é esse aqui? O homem espiritual. Aquele que pensa nas coisas do Espírito. Um homem que é espiritual, ele não está pensando somente nas coisas dessa era. Um homem que é espiritual, ele não está somente pensando em ganhar dinheiro, 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 dinheiro. Não. O homem que é espiritual está aguardando o Redentor voltar. Ele carrega uma mensagem. Ele é um bom pai. Ela é uma boa mãe. Ele é um bom patrão. Ele é um bom empregado. Por quê? Porque ele carrega uma mensagem. E ele anda de forma espiritual, aguardando o retorno do seu rei. É isso que define. Um homem desse tem a mentalidade do Cristo. A empresa que ele desenvolve não é para ganhar dinheiro, mas é para cumprir a missão de Deus. Pai, está aqui a minha empresa, é para glorificar o teu nome. No que eu posso te servir, Jesus? Você não tem coragem de chegar amanhã na tua empresa e falar assim: eu entrego para ti, Espírito Santo, toda a minha empresa, todas as minhas demandas eu entrego para ti, me ajuda a gerir a minha empresa. Você não tem coragem, irmão. Sabe por quê? Porque ele vai mandar você dar o que você não quer dar. Você não vai entender. Amém? Porque o homem espiritual, ele se difere do homem natural. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. O homem espiritual, ele aguarda o retorno. E ele aceita, ele apenas se entrega. A vida do homem espiritual é uma entrega. A vida do homem espiritual é perda todos os dias. A vida do homem espiritual, ele tem a mente cativa ao Espírito. O homem espiritual, ele não fica em paz quando ele desagrada ao Senhor. Ele não aguenta. O homem espiritual, ele não se sente bem quando ele não abre a palavra em sua casa. O homem espiritual, ele não se sente bem quando ele não ora, ele fica agoniado. Se você está vivendo de semana a semana, dia por dia, sem ter contato com o Espírito, sem perguntar com o Espírito, você é carnal, querido. Desculpa eu lhe dizer isso, mas você está vivendo carnalidade. Porque homens carnais, homens naturais, carnais, eles conseguem viver de boa, tranquilos, sem depender do Espírito. Está tudo certo. Está tudo tranquilo. Estou dizimando, estou ofertando, estou tranquilo demais. Vou para a igreja, fico ali debaixo do ar-condicionado, uma cadeira estofada. Segunda-feira eu vivo a minha vida. Nenhum crente toca na minha vida. Eu tenho a minha vida, é aqui. Igreja é igreja. Família é família. Eu não sei de onde tiraram isso aqui, que não é verdade, tá? Igreja é igreja, família é família. Ninguém toca em mim. E esse amado irmão esquece que o que é igreja são relacionamentos entranháveis. Se você não quer ser tocado, não participe da igreja de Jesus. Porque o homem espiritual, ele se permite ser tocado. Porque ele tem a mente de Cristo. E Cristo, ele se permitiu ser tocado.
bateram nele, cuspiram nele, mataram ele. E o que ele fez? Ele se entregou. Por quê? Porque ele era um homem espiritual. O homem espiritual não tem algo especial em si mesmo. Não tem. O homem espiritual não é aquele homem que é o cara da profecia, que vê anjo, que tem sonho. Para ter irmão que sonha todo dia, meu amigo. Meu amigo, eu recebo sonho demais. Eu recebi 15 sonhos. Meu Deus, é muito sonho. Ser espiritual não é receber sonho, irmão. Por favor. O homem espiritual não é aquele que tem um dom especial. Ele é espiritual porque ele está sujeito à vontade do Espírito Santo. E aí eu quero trazer minha última pergunta aqui: será que você é espiritual? Você está sujeito à vontade do Espírito? Você é submisso à vontade do Espírito? A tua família, a tua casa, as tuas coisas estão sujeitas à vontade do Espírito? Ou você está definindo? E ele faz isso porque ele recebeu a mente de Cristo. Perder, está tudo certo para ele, ele perde. Ser humilhado, está tudo certo para ele, porque não tem problema, ele tem a mente de Cristo. Ele é diferente do homem natural, porque um homem natural está seguindo os seus próprios instintos. O homem natural, ele anda segundo as suas paixões e impulsos. O homem natural, ele é cego. Ele não está discernindo o Espírito. E sabe, irmãos, tudo que o Senhor quer esses dias, homens submissos à voz do Espírito Santo. A igreja é um lugar de relacionamentos entranháveis e de homens que estão submissos à voz do Espírito. Olha, se você não é submisso à voz do Espírito, por favor, pare hoje. Pare o que você está fazendo. O primeiro caminho é arrependimento. Porque toda vez que você tomou uma decisão, e essa decisão não foi fruto de uma relação com o Espírito de Deus, você não agiu como um homem espiritual, você agiu como um homem carnal. Pai, eu até entendo que você tem que prover a casa, tá certo, tem que fazer isso mesmo. Mas não esqueça que você é um sacerdote, que você tem que ser um homem submisso ao Espírito. Porque no dia mau, o que vai guardar seu filho não é o dinheiro que você deixou, mas é o legado que você deixou para ele, de ser um homem submisso ao Espírito Santo. No dia mau, quando você não estiver mais aqui, não é o dinheiro que você deixou que vai guardar o teu filho, não, mas saber se ele tem a mente de Cristo ou não. Então os nossos filhos precisam entender que nós somos pais, que temos a mente de Cristo, que somos submissos à vontade do Espírito. Porque eu não tenho mais vontade. Porque nós temos a vontade que é de Cristo. Judas verso 20 diz assim, não precisa colocar: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Paulo falou sobre essa diferença, e agora Judas, da mesma forma, vem dizer que o homem natural, ele vive para si mesmo, só que ele vem apresentar aqui
exclusivamente que esse homem que ele fala aqui tem a mente de Cristo, que depende totalmente do Espírito. E aí ele termina o capítulo 2, agora em 1 Coríntios, fala assim: quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode instruir o Senhor? Ele está perguntando para aqueles sábios, e aí ele responde, ele declara: mas nós temos a mente de Cristo. Se você ler aqui no último versículo, Paulo está dizendo o que, queridos? Independente do que vocês façam, independente do que vocês queiram, sinais, judeus, independente do que vocês querem falar com uma teologia sofisticada, independente disso, eu tenho uma mensagem, ela é simples, e ela fala de um homem que morreu na cruz, vai voltar, e é disso que vocês precisam. Nossa mente, ela carece dessa relação todos os dias. Nossa mente precisa buscar o Espírito Santo todos os dias. Então, quem anda dessa forma tem a mentalidade do Espírito. Só de você pensar e saber que precisa do Espírito Santo, você tem a mentalidade de Cristo. Nós precisamos compreender essa mensagem esses dias, irmãos. Amém? Existe uma necessidade para esse tempo. E essa necessidade é de nos concentrarmos na cruz. Vem comigo, para a gente terminar. A necessidade desses dias é de você se concentrar na cruz. Por quê? Porque a cruz vai gerar em você arrependimento. E quem se arrepende tem a mente de Cristo. Então quem tem a mente de Cristo anda de acordo com o Espírito. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria que você orasse pela sua mente agora, querido. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. À medida que eu Te conheço mais, tudo perde seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. À medida que Te conheço mais, tudo perde seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. À medida que Te conheço mais, tudo. Senhor, nós não precisamos mais de uma banda para tocar, para a gente se alegrar. Senhor, nós não precisamos de mais nenhum sinal aqui. Nós não precisamos de nenhum sinal. Nós precisamos voltar para a cruz nessa manhã. Nós queremos voltar para a cruz nessa manhã, Jesus. Gera arrependimento em nós, Pai. Eu oro agora pela mente dos meus irmãos. Que todo pensamento de pecado, de injúria, de prostituição, de todo pensamento de soberba, ignorância, que todo pensamento que venha do inferno, eu oro agora no nome de Jesus que saia esses pensamentos.
nós queremos agora nos apropriar da mente de Cristo. Que a mentalidade de Cristo esteja sobre a nossa comunidade. Que a mentalidade do Cristo esteja sobre as famílias. Que todo pensamento de ansiedade, depressão, todo pensamento de burnout, de todo pensamento de cansaço, todo pensamento de ter nos travado a estar no teu plano, nós queremos orar contra isso agora em nome de Jesus. Que todo pensamento de morte saia no nome de Jesus. Somente a mente de Cristo atua em nós. Espírito, vem atuar em nosso meio com a tua mentalidade. Vem gerar a tua mente em nós, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós queremos uma mentalidade sadia. Nós queremos uma mente tranquila. Nós queremos uma mente que age de acordo com o teu Espírito. Pai, guarda a mente dos nossos jovens. Guarda a mente das nossas crianças. Guarda a mente dos mais velhos. Guarda a nossa mente. Que a mentalidade do Cristo vença a nossa mente nessa manhã. Que a mentalidade de Cristo vença as nossas vontades nessa manhã. Que a mentalidade de Cristo vença, Senhor, tudo que não vem do Senhor. Vem agora com a tua presença. Que a mentalidade de Cristo habite em nossas casas. Que a mentalidade de Cristo, ela habite nas mesas, Pai. Que a mentalidade de Cristo atue nos casamentos. Que a mentalidade de Cristo atue nas relações, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmão. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais. Eu quero desafiar você, irmão, nós estamos findando esse ano. E eu quero desafiar aqui cada família, cada pai, cada mãe, cada jovem a se voltar para esse lugar de oração. A você acender um fogo na sua casa. Aquele pai que não orava mais, que volte a orar. Se arrependa diante de Deus. Aquela mãe que não orava mais, que volte a orar. As nossas casas serão encharcadas pela presença de Deus, irmãos. Anote isso. Nós teremos muitos testemunhos nos próximos dias. As nossas casas serão encharcadas pela presença de Deus. Muitas coisas estão acontecendo porque você deixou de acender uma chama na sua casa. Então pegue a lenha. Prepare o altar. O fogo é com o Senhor, mas faça isso. Prepare a sua lenha na sua casa. Eu quero desafiar você essa semana a fazer isso. Sabe, irmãos, quando nós fizermos isso, desejarmos a presença mais do que tudo, os milagres irão nos seguir. A gente vai precisar fazer uma campanha por milagre, porque as coisas vão acontecer de forma espontânea. Pessoas serão curadas porque foram curadas, e isso não será o centro da nossa comunidade. Cristo é o centro. Cristo habitando em famílias. Tudo que Deus vai fazer tem a ver com famílias, entenda isso. Então, você que é jovem, que casou agora, que ainda não tem filhos, ore com sua esposa em casa. Levante um altar em casa, irmão. Pai, essa responsabilidade está sobre você. Levante um altar em casa. Eu quero desafiar você a entrar nesse lugar de oração.
Deus está nos pedindo esse